Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, mesmo no meio dessas aflições que nós estamos passando, no nosso Brasil, no mundo, mas que Jesus possa encher de esperança a cada um de vocês. Vamos estudar a lição de hoje, 25 de fevereiro, sábado, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 9, que ela tem como título Cuidado com a cobiça. A lição de hoje fala de uns pecados gravíssimos, que é a cobiça. E o que a gente vê é que o ansioso interesse assim, pelas coisas da vida não deixa de ser um mal proveniente assim do amor ao dinheiro. E uma época onde nós vivemos o capitalismo que predomina e o consumismo tem sido o slogan do século, A advertência de Cristo é justamente para isso, quanto à nossa preocupação, quanto às necessidades básicas da vida, que ela é extremamente oportuna. O mundo segue em um ritmo assim frenético, criando um sentimento de obrigação na mente de cada ser humano, tornando a vida assim um fardo para se carregarem. E o resultado disso tem sido assim uma sociedade sobrecarregada de doenças, cheia de vícios, e uma delas é a avareza, a ganância e a cobiça. E é por isto que Jesus, em seu tempo, quando ele esteve entre nós, ele notou que naquela época a sociedade estava agarrada aos bens materiais. E ele alerta seus seguidores, cujo texto nós vemos hoje no verso para memorizar, da lição desta semana, que diz: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela tem, que está lá em Lucas capítulo 12, versículo 15. Bom, aqui Jesus primeiro ele protege os seus seguidores contra a avareza, e a seguir, a fim de curar inteiramente as suas mentes dessa doença terrível, ele declara que a nossa vida não consiste só em abundância. E essa doença, a avareza, que é a vontade excessiva assim, de acumular bens, dinheiro, ela vem geralmente acompanhada de outros pecados também, como a cobiça, como um desejo assim, desordenado que uma pessoa tem por riquezas, bens e que não lhe pertencem. A avareza pode levar uma pessoa a outros pecados, como eu mencionei, como a mentira, a prostituição, o homicídio, a ganância e a cobiça. E esse era um dos defeitos, do jovem rico que procurou a Jesus numa certa época, que ele acostumava-se a acumular bens, e quando Jesus pede a ele para ele vender e dar aos pobres os seus bens, ele não concordou. Viu a dificuldade de se desapegar a seus bens. E a cobiça ela é tão prejudicial que ela compromete o cristão que Deus escolheu para advertir a humanidade contra ela, que colocou assim na mente a lei moral, para que elas se desapeguem a esse pecado terrível que é a cobiça. É importante notar que não são apenas poderosos nem ricos que podem ser avarentos, gananciosos ou ter cobiça. Embora a maioria são ricos, não é raro de encontrar também pobres avarentos. E por isso no mesmo sermão da montanha Jesus alerta, o que ele fala: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem,
onde os ladrões roubam. Ajuntai para vós tesouros nos céus, onde não os consomem nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não minam nem roubam, que está lá em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 20. Jesus aqui nos aponta o caminho da verdadeira felicidade, e ele descarta todas as ofertas deste mundo que apresentam como sendo a solução para os nossos problemas, como beber, vestir, a avareza, a cobiça e acumular riquezas que tem consumido toda a atenção do ser humano, do homem, né, se desviando assim dos nossos olhos do que realmente importa. A comunhão com Deus é o antídoto contra o veneno da ansiedade, da ganância e da cobiça, e ela nos protege de nós mesmos. E Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores, que está lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 10. A Bíblia no Antigo Testamento condena a cobiça de forma clara, contundente. Aqueles que têm a ambição de bens, propriedades alheias, e ainda diz, não cobice a casa do seu próximo, nem cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo, que está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 17. Em suma, que ele diz aqui, que cada um que se contente, né, com o que tem, com o que adquiriu, com o seu trabalho, com o suor do seu rosto, e não se deixe de levar pela tentação de se apoderar do que pertence a outros. O apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, volta a exortar os crentes sobre a gravidade do pecado chamado cobiça, que impede as pessoas de herdarem o reino dos céus, e ele diz: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino dos céus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E aqui dentro está a avareza, a ganância, né? Que não herdarão o reino dos céus. As pessoas que têm esse pecado, esse defeito, está em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. O autêntico discípulo do reino dos céus, ele rompe com a tentação da avareza, da extorsão, da idolatria, da fornicação e do adultério, pelo poder de Jesus na sua vida. Basta que ele se entregue seu coração verdadeiramente, uma consagração, para que seja arrancado realmente do seu coração esse pecado que chama-se avareza e a cobiça. E nesta semana nós estudaremos diariamente como é ruim a cobiça e o que ela produz, outros pecados e até mesmo a morte. Aprenderemos também o que levou à queda de Lúcifer e como a cobiça ela teve um papel crucial nisto, que está lá em Isaías capítulo 14, versículos 12 até 14. O que o apóstolo Paulo comparou também a cobiça, e por quê? Nós vamos ver isto durante essa semana. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 5. E estudaremos também sobre Acã, suas atitudes depois que foi vencida a guerra de Jericó. Estudaremos detalhadamente o que aconteceu com ele, o que ele cometeu ali. Está lá em Josué capítulo 7. Verificaremos também o que aconteceu com Judas Iscariotes em sua atitude após Maria oferecer em sua casa um banquete para Jesus que estava presente de todos os discípulos.
vamos ver o que aconteceu com Judas ali naquele momento. O que Jesus falou para ele? Está lá em João capítulo 12, versículos de 1 a 8. Estudaremos o que aconteceu com Ananias e Safira devido à avareza, à ganância que estavam em seus corações. O que aconteceu com eles? Que está lá em Atos capítulo 5, versículos de 1 a 11. Aprenderemos durante essa semana de como vencer a cobiça e qual é a promessa de Deus para os seus filhos relacionada a isto, como vencer isto, que está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas, pelo poder do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, a sua mente se abre, você passa a ter entendimento e você passa a manusear melhor as Escrituras, entender perfeitamente o que é avareza, o que é cobiça, o mal que ela faz na sociedade, né? E por que as pessoas têm essa mania de querer acumular bens, de querer sempre ter mais bens, não interessa de quem seja, né? Um pecado grave que chama-se cobiça, porque quando você aceita Jesus como Salvador, você passa a ter sabedoria, entendimento. E não é só isso, meu amigo ou minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, Deus dá esse presente para todos que chama-se salvação. E com isto, Ele vai te levar-te para as mansões celestiais, num lugar onde não haja mais dor, mais morte, sofrimento. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços, meus amigos. João Carlos Pereira Amorim.